Vocês são filhos do diabo. Sim, foi Jesus quem disse isso. E ele não falou em segredo, não usou parábola, não usou figura de linguagem. Ele olhou no olho de homens religiosos e disse, sem rodeios, sem suavidade, sem medo: vocês são filhos do diabo. A mesma boca que disse: vinde a mim os cansados. Perdoa-lhes, Pai. Também disse isso, com a mesma autoridade, com o mesmo amor pela verdade. Agora, imagine ouvir isso de Jesus. Imagine estar diante do Filho de Deus, achando que está certo, que está servindo, que está salvo, e ser chamado de filho do diabo. Quem eram essas pessoas? Por que ele falou isso? Será que foi um exagero? Ou será que tem gente hoje que ouviria exatamente a mesma frase? Você já parou para pensar? Quem é seu pai espiritual? Sim, você pode frequentar uma igreja. Pode saber versículos. Pode fazer orações. Mas isso não garante filiação? E se você estiver enganado? E se sua fé for só aparência? E se você for um dos que Jesus está apontando? Hoje, a verdade vai rasgar, vai confrontar, vai arrancar as máscaras. Porque essa frase não foi falada só para um grupo específico do passado. Ela continua ecoando. E talvez seja exatamente para você. Se essa introdução já te balançou, é porque o Espírito está te cutucando. Então não ignore esse toque. Deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa ouvir essa verdade também. Se inscreve no canal para não perder as próximas frases cortantes de Jesus. E ativa o sino, porque o que vem pela frente vai rasgar ainda mais fundo. Aqui, a gente não esconde o que Jesus falou. A gente expõe, porque só quem encara a verdade é que pode ser liberto por ela. Os olhos dele se arregalaram, a boca travou. Alguns franziram a testa, outros começaram a ranger os dentes, porque ninguém esperava ouvir aquilo de Jesus. Ninguém. Especialmente os religiosos. Eles estavam ali, com suas vestes impecáveis, com suas palavras bem articuladas, com seus textos decorados. Achavam-se representantes de Deus, referência espiritual da comunidade, guardavam tradições, faziam orações públicas, falavam sobre o Messias, esperavam o Messias, ensinavam sobre o Messias, e o Messias estava ali, na frente deles, dizendo: vocês são filhos do diabo. O escândalo foi imediato. Como assim? Aquelas palavras explodiram no ambiente, como se cada sílaba fosse um trovão, um soco, um veredito. Filhos do diabo? Não eram pagãos, não eram criminosos, não eram prostitutos. Eram os que se diziam separados, os que jejuavam, os que tinham influência no templo, os que guiavam os outros. Como alguém assim poderia receber uma sentença dessas? Mas Jesus nunca foi político, ele nunca foi refém da aparência, ele não elogiava títulos, ele enxergava o coração. E o que ele viu naquele grupo foi algo mais diabólico do que mundano. Sim, porque o mundo escancara o pecado, mas o religioso esconde, camufla, espiritualiza. Jesus olhou para eles e viu o DNA do inimigo, não por aparência, mas por essência. E aí, a indignação virou ataque. Eles não suportaram a verdade, tentaram matá-lo. Porque quando a verdade revela quem você é, só restam duas opções: quebrantar ou endurecer. E muitos endureceram. Mas o mais assustador dessa história é que Jesus não mudou. Ele continua falando, continua confrontando, continua discernindo quem é filho de quem. E hoje a pergunta ecoa: quem você parece estar servindo e quem você realmente serve? Porque talvez, assim como aqueles fariseus, você também se ache seguro, ache que sua frequência na igreja te garante salvação, ache que sua linguagem gospel te isenta de juízo, ache que sua influência te separa dos perdidos. Mas Jesus não mede com os olhos humanos. Ele vê a motivação, a intenção, a fonte. E a verdade é que muita gente hoje se encaixa no mesmo perfil. Gente que usa o nome de Deus, mas age como o diabo. Gente que prega a paz, mas semeia discórdia.
gente que fala em nome do Espírito, mas está sendo guiada por vaidade, orgulho, cobiça. Gente que levanta a mão no culto, mas aponta o dedo na rua. Gente que se diz cheia de fé, mas vive de aparência. Gente que cita versículo, mas manipula, controla, oprime. Jesus está olhando para essa geração, e a mesma frase pode estar saindo dos lábios dele de novo. Vocês são filhos do diabo. E agora, a pergunta volta para você. Será que essa frase ainda é escandalosa? Ou já está começando a fazer sentido? Eles eram respeitados, influentes, temidos. Eram os primeiros a chegar no templo e os últimos a sair. Jejuavam publicamente, oravam em voz alta, cuidavam da aparência como quem representa algo sagrado. Eram os fariseus, a elite religiosa do tempo de Jesus. Guardavam a lei, interpretavam os mandamentos, eram reconhecidos como os separados, os puros, os exemplos. Na frente do povo, eram irrepreensíveis, mas diante de Deus eram expostos, porque Jesus não se impressionava com a casca. Ele via o que estava por dentro. E o que havia lá era orgulho, era vaidade, era competição espiritual. Era arrogância teológica, era desejo de controle. Eles se achavam donos da verdade, juízes dos outros, defensores da pureza religiosa, mas viviam de aparência. Falavam sobre Deus sem ouvir Deus. Cobravam dos outros o que nem eles mesmos praticavam. Eles amavam os aplausos, gostavam de serem chamados de mestres, rabis, homens de Deus. Usavam as escrituras como espada, mas não deixavam que ela os cortasse. E por trás da santidade teatral, escondiam ego, escondiam cobiça, escondiam jogos de influência. E sabe o que Jesus disse sobre eles? Sepulcros caiados. Por fora, beleza. Por dentro, podridão. Eles não eram apenas falsos, eram perigosos, porque confundiam os outros. Afundavam quem tentava se aproximar de Deus. Jesus os confrontou como nunca confrontou ninguém. Não porque eram ignorantes, mas porque eram orgulhosos. Eles preferiam manter o posto do que se humilhar. Preferiam manter a pose do que reconhecer o erro. Agora, respira fundo e olha ao seu redor. Olha para dentro, porque os fariseus não estão só nas páginas da Bíblia. Eles estão nos púlpitos, nos bastidores, nas redes sociais. Eles falam bonito, sabem usar versículo, têm seguidores, têm discursos prontos, mas vivem julgando, vivem medindo os outros, vivem defendendo uma santidade que eles mesmos não alcançam. Fariseus modernos não usam túnica, usam terno ou usam jeans rasgado e microfone, mas o espírito é o mesmo. A aparência acima da essência. Gente que adora ser admirada, mas não sabe o que é ser quebrantada. Gente que constrói ministérios, mas esquece do altar secreto. Gente que prega sobre o reino, mas vive pelo próprio império. E talvez você conheça alguém assim. Ou talvez esse alguém seja você. Talvez você já se acostumou a parecer espiritual, a falar como crente, a manter a reputação, mas por dentro já não há mais fogo, não há temor, não há quebrantamento. Você ainda se emociona com a palavra? Você ainda se dobra diante da correção? Você ainda sente quando o Espírito te constrange? Ou você se tornou alguém que sabe muito e sente pouco? Essa é a dor do fariseu moderno. Ele se blindou, criou uma casca tão grossa de religiosidade que a verdade já não penetra mais. Mas hoje a luz está acesa e está te mostrando o espelho, não o espelho da aparência, mas o espelho do Espírito. E agora eu te pergunto com toda sinceridade: você conhece alguém assim? Ou é esse alguém? A Bíblia nunca tratou a paternidade espiritual como algo simbólico. Desde o início, ela fala de dois pais possíveis e de duas naturezas espirituais em constante oposição: filhos de Deus, filhos do diabo. Não existe neutralidade, não existe meio termo. Você pode ser criado numa igreja,
batizado desde criança, conhecer as doutrinas certas. Mas a verdadeira filiação espiritual não é o que você diz, é o que você manifesta. Jesus foi direto. Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis. Mas vocês querem me matar. Por quê? Porque o pai de vocês é outro. E então ele conclui sem suavizar. Vós tendes por pai ao diabo. João 8,44. Isso não é sobre religião, é sobre semelhança. Filhos carregam o DNA do pai, filhos agem como o pai. E espiritualmente, a lógica é a mesma. Filhos de Deus têm sede de santidade, choram diante do pecado. Se quebrantam quando são confrontados, carregam amor, verdade, justiça, temor. Já os filhos do diabo resistem à verdade. Amam a aparência mais do que a essência, fogem da luz. E quando confrontados, atacam, se justificam, se endurecem. O que define a filiação espiritual não é o discurso, é o espírito que te governa. Quem dirige seus pensamentos? Quem domina suas reações? Quem dita suas escolhas quando ninguém está olhando? A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Efésios 5, Romanos 8. Não é o que você frequenta, é o que você obedece. Não é se você levanta a mão no culto, é se você se rende no secreto. A filiação verdadeira é revelada pelas obras. Por isso Jesus dizia: pelos frutos os conhecereis, não pelos dons, não pelos cargos, não pelos seguidores, mas pelo fruto, pelo caráter, pelo arrependimento real, pela obediência que dói, mas se mantém. E se isso te confronta, é um bom sinal. Porque o filho pródigo só volta para casa quando lembra quem é o pai. Mas tem gente que nunca volta, porque nunca reconheceu que estava longe. Tem gente que vive em nome de Deus, mas nunca nasceu de novo. Gente que prega, que canta, que serve, mas no íntimo carrega outro Senhor. E sabe qual é o maior sinal de que alguém é filho de Deus? É que quando erra, se quebranta, volta correndo. Não tenta justificar, não tenta parecer. Ele reconhece, ele sente, ele treme. Agora olha para a sua vida, com honestidade. Você ama a verdade? Ou foge dela? Você sente quando fere o coração de Deus? Ou aprendeu a racionalizar? Você busca parecer justo? Ou ser transformado? Porque o que define sua filiação não é quem você acha que é, mas quem você se torna quando ninguém vê. E diante disso tudo, a pergunta final é: você age como o Pai? Ou como o impostor? Hoje, os fariseus não usam mais mantos. Não estão mais nas sinagogas de pedra. Hoje, eles têm Instagram, têm microfone, têm agenda cheia. Ou, às vezes, têm apenas uma cadeira cativa na igreja, com a Bíblia aberta e o coração trancado. A hipocrisia espiritual de hoje é mais sofisticada, mais polida, mais difícil de detectar. Ela canta com fervor, mas maltrata a esposa em casa. Ela ora alto no culto, mas se masturba escondido à noite. Ela posta versículos, mas não paga o que deve. Ela fala de avivamento, mas tem raiva de metade da igreja. Ela condena o pecado dos outros, mas acalenta o próprio no secreto. Sabe por quê? Porque é fácil parecer justo. É fácil ensaiar a espiritualidade. É fácil decorar a linguagem do reino, sem jamais se submeter ao rei. A hipocrisia de hoje é sutil. É o sorriso forçado no domingo. É a mão levantada sem quebrantamento. É a ceia tomada sem arrependimento. É o jejum que virou dieta. É a consagração que é só performance. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer glória a Deus, mas por dentro estava vazio? Quantas vezes você mesmo fingiu estar tudo bem, só para não perder a pose? A hipocrisia não está só no púlpito, ela está nos bastidores, no coração que finge estar buscando, mas na verdade já desistiu. No cristão que diz amar, mas não perdoa, que diz crer, mas não obedece, que diz servir, mas exige reconhecimento. E o pior, essa hipocrisia é autorizada. É sustentada por sistemas religiosos que valorizam resultados, números, eventos.
mas não confrontam o pecado, porque confrontar afasta. Mas Jesus confrontava porque amava. E Ele está fazendo isso agora, comigo, com você, com todos que têm coragem de ouvir. Ele está dizendo: eu conheço tuas obras, sei que você tem nome de que vive, mas está morto. Apocalipse 3:1. A hipocrisia espiritual de hoje não é ignorância, é resistência, é rebeldia disfarçada de rotina, é conformismo disfarçado de maturidade. É gente que já não ora mais, mas diz que tem fé, que já não ouve mais Deus, mas diz que está no tempo dele. Gente que virou especialista em esconder o vazio. E o que Jesus faz com isso? Ele vomita. Sim, porque ele prefere um pecador quebrantado do que um religioso orgulhoso. Jesus se assenta com o perdido, com o sujo, com o publicano, mas ele denuncia o fingido. E talvez hoje ele esteja apontando para você. Talvez você já tenha sido tocado por Deus, mas agora só repete gestos, só repete palavras. Talvez sua vida espiritual virou um teatro, com roteiro, com luz, com plateia, mas sem presença. E sabe o que é mais perigoso? É que a hipocrisia te convence que está tudo bem, te anestesia, te embriaga com elogios, com atividades, com ocupações religiosas. Mas no íntimo, você sabe que está longe, que não sente mais, que não chora mais, que não treme mais. Você virou um personagem, e personagens não herdam o reino. Hoje, o Espírito Santo está quebrando esse espelho, está te chamando de volta para o altar real. Sem maquiagem, sem disfarce, sem capa. Está dizendo: eu te amo demais para te deixar fingir. Por isso, a pergunta agora é direta. Quem está guiando sua vida espiritual? É o Espírito ou a aparência? É o arrependimento ou a reputação? É a presença de Deus? Ou o aplauso das pessoas? Quem realmente está sendo seu guia? Ele ainda fala, mesmo quando a igreja está em silêncio, mesmo quando os líderes se calam, mesmo quando a consciência tenta abafar. Jesus ainda fala. A voz que confrontou os fariseus ainda ecoa hoje, não com tom de raiva, mas com o peso da verdade, com o amor de quem quer salvar antes que seja tarde, porque o confronto de Jesus não é para humilhar, é para libertar, é para tirar a máscara, é para derrubar os muros que impedem a vida de entrar. Ele ainda chama os religiosos pelo nome, ele ainda entra no templo e vira as mesas, ele ainda olha nos olhos e diz a verdade que ninguém quer ouvir. E sabe por quê? Porque o silêncio dele seria a tua condenação. Mas o confronto dele é teu resgate. Sim, Jesus ainda confronta, mas ele confronta porque ama. Ele não permite que você viva confortável no erro. Ele não te deixa iludido na aparência. Ele não quer que você perca a eternidade por causa de um teatro espiritual. E talvez você esteja ouvindo a voz dele agora, no fundo da alma, no íntimo, aquele incômodo que arde, mas que você não consegue ignorar. Essa é a voz do Filho de Deus, o mesmo que chamou os filhos do diabo de volta à verdade, o mesmo que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Mas antes da libertação, vem a exposição, porque Jesus só cura aquilo que é revelado, só transforma o que é entregue, só restaura o que você reconhece que está quebrado. A geração de hoje quer um Jesus que acolhe tudo, que aceita tudo, que não corrige, mas o verdadeiro Cristo ainda diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Apocalipse 3,19. O amor dele corrige, o amor dele fere para curar, o amor dele expõe para salvar. E se você está sendo confrontado neste vídeo, é porque ele ainda te quer, ainda te chama de filho, ainda acredita que você pode ser transformado. Mas ele não vai entrar onde você não abre. Ele bate, ele espera, mas ele não arromba. A porta do coração religioso é a mais difícil de abrir, porque ela é reforçada com orgulho.
com doutrina sem prática, com fama sem verdade, com aparência sem essência. Mas se você tiver coragem, coragem de reconhecer, coragem de parar, coragem de ouvir, ele vai entrar, vai fazer morada, vai mudar tudo, mas precisa começar agora. Precisa de sinceridade, de arrependimento, de entrega. Jesus continua confrontando, porque ele não se conforma em te ver vivendo um papel. Ele morreu por você. Não para que você fingisse ser alguém melhor, mas para que você nascesse de novo. E talvez essa seja a sua chance. Ele está tentando te mostrar quem é o seu Pai, quem está guiando seus passos, quem realmente tem teu coração. Não fuja dessa voz, não endureça, não se distraia agora. Você já viveu demais com base no que os outros acham, já sustentou uma fé de vitrine por tempo demais. Já tentou esconder o que só Deus vê, mas Ele ainda está aqui, dizendo com firmeza: você é meu, mas está se comportando como se fosse do outro. Hoje é dia de mudança, não de aparência, mas de essência. Hoje é dia de parar de fugir, de parar de justificar, de parar de dramatizar e simplesmente dizer: Pai, me perdoa, eu quero voltar, de verdade. Porque quando Ele te confronta, é porque Ele ainda acredita no que você pode ser. Se essa mensagem mexeu com você, não guarda só para você. Tem muita gente vivendo um papel, fingindo estar bem e precisando desse confronto. Então deixa o like, se inscreve no canal agora mesmo e comenta aqui embaixo com sinceridade: hoje eu ouvi a voz. Ou, se você quiser se abrir mais, escreve o que Deus te mostrou nesse vídeo. Aqui não é só um canal, é um altar de confronto e cura. E se Jesus ainda está falando, é porque Ele ainda está te chamando. Se Jesus já revelou quem é teu Pai espiritual, prepare-se, porque agora Ele vai mostrar o que realmente está dentro de você. Porque a paternidade espiritual define a origem, mas a renúncia revela o coração. Você pode até ter sido exposto por dentro, mas a próxima fala de Jesus vai tocar onde mais dói: o apego, o conforto, a falsa segurança que você chama de bênção. Ele vai olhar nos teus olhos e dizer: vende tudo o que tens e segue-me. E dessa vez não dá para fingir. Ou você entrega tudo, ou continua preso, mesmo achando que é livre. A próxima revelação vai expor o que você jurava que estava escondido. E aí, você vai descobrir se realmente está disposto a seguir Jesus.